Sabe quando a gente lê uma notícia científica e pensa, nossa, que descoberta incrível? Pois é, às vezes, por trás dessa descoberta, existem uns inimigos invisíveis que podem bagunçar tudo. Hoje, a gente vai desvendar dois desses vilões silenciosos que se escondem nos dados e podem nos levar a conclusões, completamente erradas. Eles são o viés e o confundimento. Vamos mergulhar nesse mistério. Olha só essa manchete, por exemplo. Quem não adoraria ler isso, né? É o tipo de notícia que a gente vê toda hora. Parece simples, direto ao ponto e, claro, é desculpa perfeita para tomar mais uma xícara de café. Só que aí vem a pergunta: e se o café não for o verdadeiro herói dessa história? E se essa ligação for só uma espécie de ilusão de ótica nos dados? A ciência de verdade exige um certo ceticismo, aquela pulga atrás da orelha. A primeira pergunta que um bom pesquisador faz é: o que mais poderia estar acontecendo aqui? E isso nos leva à regra de ouro da ciência, talvez a mais importante de todas. Associação não significa causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, tipo mais gente bebendo café e menos gente tendo infarto, não quer dizer que uma coisa causou a outra. Pode haver outros fatores em jogo, e é aí que os nossos vilões entram em cena. Então, vamos apresentar os nossos dois inimigos invisíveis. Pensa neles como personagens. De um lado temos o viés, que a gente pode chamar de o sabotador. Ele é um erro que já nasce no método da pesquisa. Do outro lado, o confundimento, que é o impostor. Ele é um terceiro fator escondido que cria uma conexão que não existe de verdade. São diferentes, mas os dois têm o mesmo poder: distorcer a verdade. Vamos começar investigando o nosso primeiro culpado, o sabotador. O viés é um problema que nasce lá no planejamento ou na execução do estudo. É um erro fundamental que, basicamente, contamina tudo desde o início. E o ponto crucial para entender o viés é o seguinte: ele não é um erro aleatório, um acaso. É um erro consistente, uma falha no sistema que sempre empurra os resultados para o mesmo lado. A analogia da balança é perfeita. Imagina uma balança que sempre adiciona 1 quilo a mais. Não importa quantas vezes algo seja pesado ali, o resultado vai estar sempre errado e sempre do mesmo jeito. Para entender como esse sabotador age, vamos dividi-lo em seus dois tipos mais comuns. Um acontece na hora de escolher quem vai participar do estudo, e o outro na hora de coletar as informações sobre essas pessoas. Essa história da Segunda Guerra é um exemplo clássico e genial de viés de seleção. Os engenheiros queriam reforçar os aviões. A lógica deles parecia boa. Vamos ver onde os aviões que voltaram da batalha têm mais buracos de bala e colocar mais blindagem ali. Só que o estatístico percebeu o erro fatal. Eles só estavam olhando para os aviões que sobreviveram. Os pontos realmente fracos eram justamente as áreas sem nenhum buraco nos aviões que voltaram. Por quê? Porque os aviões que levavam um tiro ali simplesmente não voltavam para contar a história. Isso é o viés de sobrevivência. É tirar uma conclusão olhando só para uma parte da amostra, a dos sobreviventes. Aqui vai outro exemplo. Imagina um grande estudo sobre saúde que acompanha apenas enfermeiras por anos. O problema é que enfermeiras, como grupo, tendem a ser mais saudáveis e a se cuidar mais que a população geral. Então, os resultados desse estudo provavelmente vão ser otimistas demais. A conclusão pode até ser válida para enfermeiras, mas não dá para generalizar e dizer que vale para todo mundo. O grupo escolhido simplesmente não era representativo. Agora vamos para o segundo tipo de sabotagem, o viés de informação. Aqui, o problema não é quem foi estudado, mas como a informação foi coletada. Um exemplo clássico é o viés de recordação. Pensa num estudo que pergunta a mães se elas usaram algum remédio na gravidez. O que acontece é que as mães de crianças que nasceram com algum problema de saúde tendem a pensar muito mais sobre o passado, a vasculhar a memória em busca de uma causa. Elas podem lembrar de coisas que as mães de crianças saudáveis simplesmente esqueceram. Essa diferença na memória acaba criando uma associação que pode ser falsa. Ok, já entendemos o sabotador. Agora é hora de conhecer o nosso segundo vilão, o impostor. O confundimento é mais sutil. Ele não é um erro no método do estudo, mas sim um terceiro elemento que se esconde nos dados e age como se fosse a causa, enganando os pesquisadores. Eu gosto de pensar no fator de confundimento como um ventríloco. Ele faz parecer que é o boneco, que é a nossa exposição, que está falando e produzindo o efeito. Mas, na verdade, é ele, o ventríloco escondido, que está por trás de tudo. Ele cria uma miragem estatística, uma conexão que, na realidade, não é verdadeira. E para uma variável ser oficialmente considerada um impostor, um confundidor, ela precisa atender a 3 critérios bem específicos. Primeiro, ela precisa estar associada à exposição que estamos estudando. Segundo, ela mesma precisa ser um fator de risco para o resultado final.
E terceiro, um ponto crucial. Ela não pode ser apenas uma etapa no meio do caminho causal entre a exposição e o resultado. Ela tem que ser um fator independente. Ok, com essa nova ferramenta em mãos, vamos voltar para a nossa manchete inicial. Vamos bancar os detetives e reexaminar as evidências. Será que o café é mesmo o herói ou tem um impostor escondido nessa história? E aqui está ele, o impostor revelado, o tabagismo. Vamos checar os critérios? Pessoas que bebem muito café também costumam fumar? Sim, essa associação é bem conhecida. Fumar é um fator de risco para a doença cardíaca? Com certeza. E beber café causa o tabagismo? Não. Então, bingo! O fumo preenche todos os requisitos de um fator de confundimento. A associação que parecia ser do café era, na verdade, só um eco do efeito do cigarro. Tem um outro exemplo que é ainda mais simples e que ajuda a fixar essa ideia. Existe uma correlação estatística muito forte entre o aumento nas vendas de sorvete e o aumento no número de afogamentos. Mas claro, ninguém acha que tomar sorvete causa afogamento, né? O impostor aqui é óbvio: o tempo quente. O calor faz as pessoas comprarem mais sorvete e também irem nadar mais. O tempo quente é o confundidor que cria uma ponte entre duas coisas que não têm relação causal nenhuma. Felizmente, a ciência não está em defesa contra esses vilões. Pelo contrário, os pesquisadores desenvolveram um arsenal de estratégias poderosas para neutralizar tanto o viés quanto o confundimento, e assim chegar mais perto da verdade. E aqui estão as armas dos pesquisadores. Lá no começo, na fase de desenho do estudo, a randomização é o padrão ouro. Ela sorteia os participantes para os grupos e ajuda a equilibrar os confundidores. Outras táticas são a restrição, como estudar apenas não fumantes para tirar o cigarro da jogada, e o parealento, que forma gêmeos com características parecidas. Mas mesmo depois que os dados já foram coletados, ainda tem como lutar. Na análise, pode-se usar a estratificação, que é analisar os dados em fatias separadas, como fumantes e não fumantes, ou os modelos multivariados, que usam estatística pesada para ajustar e remover matematicamente a influência desses impostores. E agora a gente chega na parte prática, porque ter essa noção não é útil só para cientistas. É uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que lê notícias e quer navegar num mundo cheio de informação. Na próxima vez que aparecer uma notícia sobre saúde, dieta ou comportamento, ter esse conhecimento sobre viés e confundimento na manga vai ser como ter um superpoder. Permite olhar além da superfície e questionar a validade do que está sendo dito. Então, fica aqui um kit básico de detetive. 3 perguntas para se fazer antes de acreditar numa manchete. Primeira, quem exatamente participou desse estudo? Isso já ajuda a farejar um viés de seleção. Segunda, como é que essas informações foram coletadas? Isso liga o alerta para um viés de informação. E a terceira, mais importante, será que não tem outra coisa que possa explicar esse resultado? Essa é a caça ao impostor, ao fator de confundimento. E assim a gente termina. A ciência é essa busca incrível pela verdade, mas o caminho é cheio de armadilhas. Agora, com um entendimento melhor sobre o viés e o confundimento, fica mais fácil separar os fatos da ficção. A questão que fica é, da próxima vez que uma manchete fizer uma afirmação bombástica, qual vai ser a primeira pergunta a ser feita?